Olá, bem-vindos à nossa quinta semana da matéria Estilo de Vida. A gente está com muita expectativa, eu estou com muita expectativa da gente compartilhar sobre esses temas de hoje. A gente vai, como sempre, né, duas sessões. Na primeira sessão a gente vai falar sobre liderando a si mesmo, os nossos valores e crenças. Os objetivos dessa primeira sessão é que você possa, no final dela, definir os seus valores pessoais e explicar o significado de cada um. Reconhecer como os seus valores e crenças afetam o seu comportamento e as tomadas de decisões em sua vida, conectar seus valores pessoais aos valores da nossa igreja e demonstrar os seus valores de uma forma consistente. Na segunda sessão a gente vai falar sobre o tópico sabedoria. Amo esse tópico também e o objetivo é que você possa descrever o que é sabedoria de Deus, diferenciar a sabedoria humana da sabedoria divina, destacar os benefícios da sabedoria na sua vida, entender e aplicar o que você aprendeu sobre como desenvolver a sabedoria na sua vida. E a gente hoje vai direto para o assunto. É um tema muito importante na nossa vida, na nossa caminhada como cristãos. E eu queria começar falando um pouquinho sobre a definição de valores. O que são valores, né? Às vezes é uma palavra que é muito usada no contexto corporativo também. Você pode ter ouvido talvez alguém falar sobre os valores de alguém, o valor de uma pessoa, o valor de outra. São palavras que estão muito próximas do caráter, de integridade, mas a gente vai focar como que a gente pode discernir o que é um valor, né? Uma das traduções muito legais da palavra valor é do francês valoir, olha, viu? Né? E que significa valer a pena. Então, se a gente pudesse talvez traduzir, aplicar, né, essa definição de uma forma prática na nossa vida, o que são aquelas coisas, tá? O que é aquilo que vale a pena você viver por eles, né? E vou dar um exemplo, por exemplo, de algumas palavras, de alguns princípios que podem ser considerados valores para nós. A nossa fé em Deus pode ser um valor para nós. A saúde, quando eu falo pode ser um valor, no contexto de nós podemos lidar com ela como um valor. Vale a pena viver pela nossa fé em Deus. A nossa saúde, a nossa família. O que isso significa? Se a sua saúde é um valor para você, você vai priorizar. Se a sua família é um valor para você, você vai tomar decisões baseadas nelas. Segurança, para algumas pessoas às vezes o acúmulo de recursos, a riqueza é um valor, para outras pessoas a liberdade, conquista, paz de espírito, a aventura, por exemplo, ser a diferença ou fazer a diferença, amizades, status pode ser o valor para algumas pessoas, alegria, força, sabedoria, o amor, a criatividade, integridade e a lealdade. São coisas que nós decidimos ou definimos que vale a pena a gente viver a nossa vida por essas coisas. E por que é importante a gente ter uma clareza sobre os nossos valores? Porque existe algo muito interessante com relação aos nossos valores, que existem valores que eles são perceptíveis ou são conscientes, e existem valores nossos que são imperceptíveis ou inconscientes. O que significa isso? O que é um valor inconsciente? É um valor que talvez você não racionalizou ele, você não pensou sobre ele, você não descreveu ele de alguma forma, mas de alguma forma ele afeta a sua vida, de alguma forma você vive a sua vida por ele. Existem muitas pessoas que elas têm determinados valores, elas vivem por determinados valores e elas nem sabem que elas vivem por aqueles valores. Às vezes se tornou algo tão prático, né, na sua vida, se tornou algo tão pessoal que ela começa a viver por um valor e aquilo começa a se tornar algo imperceptível, inconsciente, mas é um valor que ela tem na vida dela, né? Então é muito importante a gente ter clareza de quais são os nossos valores, né? Eu usei a palavra racionalizar. Quando eu falo racionalizar, é pensar sobre eles, talvez definir, gastar um tempo para refletir sobre eles. A palavra que eu estava procurando era refletir. E por quê? Qual é a razão da gente, como eu falei, qual é a razão da gente, ou a importância da gente pensar, refletir, definir os nossos valores? É porque a gente, como eu disse, acaba vivendo a nossa vida por eles e quando a gente define os nossos valores, quando a gente reflete sobre os nossos valores,
Existem 3 coisas que isso vai nos ajudar. Quando a gente tem uma definição clara de quais são os nossos valores, eles vão ajudar a gente a tomar boas decisões. Muitas decisões na nossa vida, ou na verdade todas as decisões da nossa vida, a gente toma ela baseada nos nossos valores, perceptíveis ou imperceptíveis, conscientes ou inconscientes. Então, quando a gente define quais são os nossos valores, quando a gente toma uma decisão, a gente toma uma decisão baseada nos nossos valores. E isso acaba formando também, a definição dos nossos valores é parte da formação do nosso caráter. Algo muito importante também sobre os nossos valores são, os nossos valores, eles ajudam a gente a estabelecer as prioridades do nosso dia a dia, né? Por exemplo, eu falei da família como um valor. Se a família é um valor para você, quando você vai tomar decisões de curto, médio, longo prazo, você vai refletir qual o impacto dessa decisão na sua família, né? Ou qual a sua família, por exemplo, qual é a prioridade que você dá para a sua família na sua vida. Isso é uma decisão que a gente toma, a nossa priorização, ela é uma consequência da nossa definição de valores. A gente falou sobre a nossa fé. Se a nossa fé é um valor para nós, a gente vai priorizar o desenvolvimento da nossa fé. A gente vai priorizar aprimorarmos a nossa fé. Vou dar um exemplo agora prático, né? Por exemplo, para algumas pessoas, a disciplina é um valor, a saúde física é um valor. Então, quando isso se torna um valor para você, quando você vai acordar de manhã, quando você põe o relógio para despertar, qual é o valor que você tem quando você acorda de manhã? São as prioridades que você tem para o seu dia, que você quer realizar no seu dia? Ou é talvez aquele sentimento que você tem ali, hoje eu vou dormir um pouquinho mais tarde, hoje eu vou botar o relógio lá, apertar o soneca, porque isso reflete quais são as prioridades que a gente tem para a nossa vida. Então, quando a saúde física ou algum outro hábito que você tem, possa ter, por exemplo, pela manhã, quando isso se torna um valor para você, as suas decisões, as suas prioridades, elas encaixam dentro daquilo que é um valor para você. E um outro ponto é que eles nos ajudam a viver com integridade. Eu amo a definição de integridade, porque quando a gente pensa em integridade, a gente pode observar os nossos comportamentos. Nós temos diversos tipos de comportamentos em diversos tipos de ambientes. O que é integridade? É quando a nossa vida ela é íntegra em todos os nossos ambientes, os nossos comportamentos eles são íntegros nos diferentes lugares. Quando às vezes a gente vive com poucos valores ou com valores que talvez não são positivos, a nossa integridade ela é afetada porque a gente talvez tem determinado comportamento em um determinado ambiente, tem um outro valor em um outro ambiente. Então, integridade, viver com integridade é quando os nossos valores eles são íntegros a toda a nossa vida, quando a gente pode ver uma vida que é permeada por valores. E eu queria agora falar um pouquinho da origem dos valores na nossa vida. Isso é muito importante, porque os nossos valores eles são formados a partir de diversas coisas. É disso que a gente vai falar agora. Quais são a origem, de onde nós conseguimos formar os nossos valores? E a primeira fonte de valor, ou a primeira origem de onde nós formamos ou internalizamos os nossos valores, elas são de pessoas que influenciam a nossa vida, como por exemplo, pais, professores ou outras pessoas que na nossa infância exercem uma função de influência sobre nós. Sabe aquelas coisas às vezes que a sua mãe sempre falava, que o seu pai sempre falava? Agora, quando eu falo sobre esse primeiro ponto, a origem de pessoas influentes, não é especificamente família. A gente vai ver um pouquinho mais na frente que a família também é uma origem dos nossos valores, mas quando eu falo são pessoas, indivíduos que exercem influência direta sobre você, que você admira, que você ouve, que você absorve algo deles quando você talvez está na sua infância ou ao crescer. Então, coisas que você ouviu na sua casa sobre honestidade, posturas, isso é uma das origens de valor para a nossa vida. Uma outra origem de valor que está relacionado talvez com as pessoas que são influentes na nossa vida é onde nós moramos e onde nós crescemos. É interessante como a cidade que nós crescemos, ela tem uma cultura enraizada nela, talvez a sua experiência de vida de morar em diferentes lugares, você absorve valores diferentes que cada lugar tem especificamente, e nós acabamos sendo profundamente afetados pela cultura e pelos valores de onde nós crescemos, aquela comunidade estendida de onde nós crescemos,
vizinhos, talvez parentes, talvez esse ambiente onde você desenvolveu também a sua primeira infância, ou aqueles anos onde você absorve mais sobre valores. E dentro desses dois tópicos, que é até algo interessante a gente perguntar. Quais são valores que você consegue identificar na sua vida, que você absorveu de pessoas que são influentes na sua vida, ou que você observa, que você adquiriu eles de lugar onde você cresceu? E o que são valores? Exatamente aquilo que é valorizado, aquilo que uma pessoa influente na sua vida te valorizava, aquilo que talvez o lugar que você cresceu valorizava. Quando nós crescemos, também uma outra origem de nosso valor. Por que eu falo quando nós crescemos? Porque o tempo que nós crescemos, né, a geração, a década que nós crescemos, ela influencia os nossos valores, porque cada geração, cada década, cada tempo acaba tendo características específicas. Por exemplo, eu cresci numa época onde não existia internet, não existia computador. O primeiro computador que eu fui ter, eu tinha 12 anos de idade. Então, até os meus 12 anos de idade, eu não sabia o que era uma tela de computador, naquela época, muito menos celular. Celular veio um pouquinho depois ainda. Então, assim, quando eu cresci, por exemplo, a forma como a gente se relacionava, ou era fisicamente, ou era por telefone. Então, um telefone que você não via a pessoa do outro lado, porque hoje o telefone você tem a possibilidade de fazer uma ligação de vídeo. Então, isso determina a forma como eu vejo relacionamento, o que nós valorizamos com relação ao nosso contato com as pessoas. Uma outra pergunta dentro desse contexto: quais são os valores que você pode observar na geração atual de adolescente, por exemplo? O que são coisas que eles valorizam, que são uma consequência, características do momento que eles estão vivendo, da geração e do tempo que nós estamos vivendo? Uma outra origem dos nossos valores é o nosso histórico familiar, a experiência da nossa família em si, ou a experiência que a gente tem dentro do nosso contexto como família. Vou dar um exemplo: se você tem um contexto familiar onde o sucesso acadêmico, você ser bem sucedido no contexto acadêmico era algo que era valorizado, isso pode afetar, e impactar a forma como você valoriza o sucesso acadêmico, a necessidade de você se desenvolver de um ponto de vista acadêmico. Então, isso são valores que vêm da sua família. Quais são os valores que você pode observar ou lembrar do seu histórico familiar, por exemplo? Uma outra origem dos nossos valores é nossa própria experiência espiritual. Quando nós temos experiências espirituais, elas podem se tornar valores na nossa vida, né? Vou dar um exemplo: se você teve uma experiência de experimentar uma cura, isso se torna um valor para você crer que Deus pode curar. Então, as nossas experiências espirituais, elas determinam os valores que a gente leva para a vida inteira. Eu lembro experiências espirituais que eu tive com Deus na minha adolescência, que determinam aquilo que eu valorizo hoje, por causa das experiências que eu tive quando eu era um adolescente. Então, experiências espirituais, elas determinam também os nossos valores. A educação, a escola, a própria faculdade, aquilo que nós estamos expostos ao nível de educação, pontos filosóficos também sobre determinados assuntos. Educação talvez é uma das nossas maiores fontes, às vezes, de valores, porque não existe educação que é desvinculada de valores ou de pontos que a gente destaca, que são importantes. Então, a nossa educação ela é recheada de valores, né? O nosso contexto educacional. E um outro ponto também é a nossa experiência de vida, experiências tanto positivas quanto negativas, elas acabam sendo uma origem para os nossos valores, elas afetam a forma como nós vemos determinados tópicos ou não. E isso determina aquilo que você decide para a sua vida, né? Então, não necessariamente algo que você absorveu, mas algo que você experimentou ou viveu, e isso acaba levando você a fazer uma reflexão sobre o que é um valor para você. Nem todas as experiências negativas que a gente vivencia, elas geram em nós um impacto de gerar um valor negativo. Não, mas a gente, por talvez viver uma experiência negativa, a gente decide: eu não quero viver isso. Eu não quero que a minha vida seja dessa forma. Então, eu queria talvez fazer essa pergunta para você nessas últimas duas áreas. Será que você consegue, baseado na sua educação, ou na sua experiência de vida, talvez lembrar ou identificar algum valor que você
acabou desenvolvendo para você, ou um valor que você determinou para você, ou você conscientemente decidiu que esse é algo que você valoriza, que isso é algo que você vale a pena viver por isso. E é muito importante a nossa autorreflexão, porque às vezes na nossa vida, como eu mencionei, às vezes desde pequeno, ou experiências que a gente viveu, não necessariamente a gente pode controlar a experiência que a gente viveu, ou as nossas fontes, ou origem de valores, mas nós podemos autorrefletir, a gente pode tomar decisões conscientes, pensar, se conscientizar, olhar para a nossa vida, quais são valores, talvez que são inconscientes, que são imperceptíveis, talvez que você tem hoje, e que talvez você tenha uma decisão, olha, eu acabo observando que isso é um valor meu, mas eu quero tomar uma decisão de viver por um outro valor. Então, é muito importante a gente observar a origem dos nossos valores, porque isso vai determinar, quando a gente faz essa autorreflexão, quais os valores que a gente deve viver por eles, quais valores que são conscientes, quais valores que são inconscientes, quais valores são perceptíveis, quais valores são imperceptíveis, o que vale a pena a gente viver por, quais são esses elementos, esses valores que vale a pena a gente viver a nossa vida por eles, que a gente valoriza na nossa caminhada. Então, é muito, muito importante a gente ter uma reflexão, uma auto-reflexão sobre a origem dos nossos valores. Eu queria focar aqui em algo que é sobre alinhar os nossos valores com o coração de Deus. Em Mateus 6, a gente vê assim dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que lindo Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. E Jesus demonstra muito claramente, ele deixa muito claro que existem valores, existe uma forma onde como as coisas são feitas de Deus, existe uma vontade de Deus. A vontade de Deus significa que Deus se importa com o que nós fazemos, como nós fazemos, quando nós fazemos. Deus se importa com os nossos valores. Então, existe uma expectativa. Quando Jesus falou assim, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele falou, existe uma expectativa do reino sobre os nossos valores, existem valores do reino, existem prioridades do reino, e a nossa oração é alinhar os nossos corações. O que Jesus estava ensinando na oração do Pai Nosso é nós alinharmos o nosso coração, os nossos valores com o coração de Deus, com a perspectiva do reino, com a realidade do reino. Um outro versículo em Colossenses 3:1 diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha só que interessante que ele fala assim, procurem as coisas do alto. Existem formas de pensar do alto, existem valores do alto. Mantenha o pensamento naquilo que é do alto. Paulo estava tentando dizer aos Colossenses, não, existe uma forma de viver que a gente precisa estar consciente dela. Ele falou, pensa nisso, mantenha o seu pensamento nessas coisas. E é lindo quando a gente pode entender ou refletir, como eu falei, né, sobre quais são os nossos valores com relação aos valores do reino de Deus. Quais são, talvez, como eu falei, os valores conscientes ou inconscientes da nossa vida? Será que eles se alinham com os valores do reino de Deus? Será que os meus valores, a forma como eu tenho vivido, ela se alinha com a forma que Deus tem para mim, com aquilo que Deus pensa de mim, com aquilo que Deus quer de mim? E eu queria agora entrar numa outra área na nossa aula de hoje, que é sobre as crenças. Como que a gente relaciona crenças e valores? Dentro de crenças existem suposições e convicções. O que são crenças, né? Dentro desse contexto de suposições e convicções? Crenças é o nosso conjunto de suposições, vamos colocar assim, e convicções sobre o mundo, tá? Por que eu vou falar suposição? Porque não necessariamente as nossas crenças, elas são baseadas em uma verdade. Elas podem ser simplesmente a nossa forma de ver as coisas. E às vezes aquilo que pra gente faz sentido, por isso que a gente estou chamando de suposição, pode não fazer sentido para uma outra pessoa, mas isso não deixa de ser uma crença nossa. A gente pode crer naquilo de uma forma e ter as nossas razões para crer naquilo, mas isso não significa que é algo que é
visto da mesma forma que nós vemos por uma outra pessoa. Então, quando a gente define crença, crença é essas suposições que nós fazemos para entender o mundo e nós acreditamos nela, mesmo que não necessariamente tenha alguma evidência para apoiá-la. Agora, a gente precisa entender muito bem quais são as nossas crenças, porque os nossos valores, eles são determinados por aquilo que nós acreditamos. Como eu mencionei, né, a origem dos nossos valores. A gente vive coisas, a gente experimenta coisas, como eu mencionei naquela lista. E isso leva nós a desenvolvermos a nossa própria suposição e forma de ver as coisas, que faz a gente definir certos valores conscientes ou inconscientes. Por isso que as nossas crenças são fundamentais quando a gente fala em definir os nossos valores, porque o nosso sistema de crenças, vamos colocar assim, a nossa suposições e convicções, vamos usar essa palavra, convicção, que ela define os valores que nós vamos ter. Então, eu queria falar um pouquinho sobre crenças também. E as crenças, elas têm a origem, usando o mesmo contexto que a gente usou para os valores, existem uma origem nessas crenças. Elas podem ser geradas externamente ou elas podem ser geradas internamente. Vou dar um exemplo, né? Externamente, quando ela vem de outras pessoas. Às vezes, aquilo que outras pessoas falam define aquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos. Então, por exemplo, às vezes você cresceu com alguém falando algo para você. Por exemplo, eu falo para os meus filhos todos os dias, mas todos os dias, no mínimo 15 vezes, falo para os meus 2 filhos, vocês são incríveis. E eu sempre fico procurando palavras e que eu vejo que caracteriza eles são diferentes nas suas diferenças. Eu tento ver coisas que eu identifico, coisas que são únicas para cada um deles. Você é incrível, você é forte, você é inteligente, você é muito esperto. E isso vai formando a forma como ele se vê, isso vai determinando a crença nele mesmo. E é interessante como a gente já pode ver ele refletindo na fala dele, aquilo que a gente fala. Vou dar um exemplo, que eu fico até emocionado hoje. A Marina saiu com meu filho e ela foi comprar com ele no mercado, e ele foi no mercado com ele, e eles foram andando, saíram de casa, foram andando. Quando eles voltaram, o Tito veio contar uma história para mim, que ele tinha visto alguém na rua e ele quis ajudar a pessoa que nem o papai faz na igreja. Olha que interessante. A gente me vê no Siriqué, a gente fala do Siriqué, ele vê na igreja, nas reuniões, e ele, olha o valor que ele criou, olha a crença que ele teve sobre que nós devemos ajudar as pessoas, a partir de algo completamente externo. E ele vai fazer 5 anos de idade, tem 4 anos de idade. Então, a gente nunca pode menosprezar o poder dos fatores externos em afetar o nosso sistema de crenças que determina os nossos valores. E outras crenças são geradas internamente. São quando a gente começa a acreditar em determinadas coisas. E sabe o que é mais interessante das nossas crenças internas? Não importa o que acontece no nosso mundo externo, é a nossa crença que nós temos de nós mesmos interna que determina como nós vamos experimentar aquilo que nós vivenciamos. Vou dar um exemplo muito claro na psicologia que é chamada autossabotagem. Não importa qual é a sua conquista, você sempre, de acordo com o seu sistema de crenças, que às vezes está tão subarraigado no seu subconsciente, ele pode duvidar daquilo que você conquistou, ele pode talvez criar, o seu sistema de crença pode criar perguntas questionando e talvez desvalorizando. Então é interessante como o nosso sistema as nossas crenças, elas são geradas também internamente. Eu queria focar em 2 aspectos, elas podem ser positivas ou negativas. E eu queria lembrar agora de 5 crenças da palavra de Deus sobre nós. Crença número 1, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha que linda essa afirmação, é uma crença, eu sou mais do que vencedor. E esse capítulo, depois você lê lá Romanos 8, ele fala, não importa o mundo está caindo ao meu redor, não importa nem anjos, nem demônios, nem tempestades, nem privações, nada pode me separar do amor de Deus. Eu amo o livro de Romanos, que é um livro cheio de crenças. Então, não importa.
Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É uma crença. Nós somos mais do que vencedores. O fato de eu perder não me torna menos vencedor, porque eu sou mais do que vencedor. O que me torna mais do que um vencedor não são as vitórias que eu tenho. O que me torna mais do que um vencedor é porque Ele me amou. Eu sou mais do que vencedor por meio de Jesus, por meio daquele que me amou. Uma outra crença, Filipenses 4,13. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Não existe, mas se talvez alguma coisa acontecer que eu não estava esperando, isso vai diminuir aquilo que eu posso. Não, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu amo o sistema de crenças do apóstolo Paulo, que escreveu também o livro de Filipenses. Salmo 145, o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Amo também os Salmos. Ele é fiel. O fato de talvez eu estar desempregado não muda a fidelidade de Deus. O fato talvez de eu não ganhar o salário que eu gostaria de ganhar não muda o fato de que Deus é bondoso. Deus é fiel em todas as suas promessas e Ele é bondoso em tudo que faz. Isso é uma crença nossa. 1 Tessalonicenses 1,4, eu sou amado por Deus, é uma crença nossa. A gente não pode deixar que as nossas experiências mudem a nossa crença, mas é a nossa crença que determina os nossos valores que afetam então a forma como nós vivemos. E uma última crença, Salmo 139, me fizeste de modo especial e admirável. Você é uma obra-prima de Deus. Eu queria terminar então, deixando para a gente um exercício onde como que a gente pode desenvolver crenças pessoais que são fundamentadas na Bíblia, fundamentadas na vontade de Deus, fundamentadas em quem Deus é, fundamentadas naquilo que Deus tem para nós, no propósito, no plano de Deus para nós. E eu queria trazer aqui alguns pontos, queria se você, puder anotar. O primeiro dele é identifique as suas crenças atuais e reflita. A minha crença, as crenças que eu tenho, limita o meu potencial ou permite que eu alcance o meu potencial pleno? Ela segue a palavra de Deus e o propósito dele para a minha vida? Talvez pense, o que você pensa sobre, talvez você mesmo? Quais são as suas crenças sobre você mesmo? Quais são as suas crenças sobre a sua vida? Quais são as suas crenças sobre o seu casamento, sobre a sua família? Será que essa crença, ela limita o potencial de Deus para a sua família ou para a sua vida? Será que ela permite que você alcance todo o potencial que Ele tem para você? Será que essa crença está de acordo com a palavra de Deus? Ou será que você, como a gente falou, absorveu, aderiu a crenças por causa da sua experiência, que vieram talvez de influências externas e hoje você talvez vive em algo que não é exatamente aquilo que Deus tem para você? Isso não reflete o propósito dele para você? Qual dessas crenças, e esse que é o legal desse exercício, assim, você pode ser sincero, tá bom, gente? Isso aqui não tem gabarito, não significa que se você... eu identifiquei que, por exemplo, eu valorizo... trabalho tarde é um valor meu, trabalhar até tarde. Trabalhar duro, trabalhar árduo. Então, talvez você pode reparar que esse valor, ele está afetando o seu tempo de qualidade com a sua família. Então, o ponto não é não ser sincero na sua autorreflexão, mas você ser sincero e você observar os valores e sistemas de crença que mais tem te definido, mais tem marcado a sua vida. E talvez alguns deles você precisa mudar, precisa focar em algumas coisas, né? Procure evidência na Bíblia que afirmará e sustentará a sua crença, a sua nova crença, aquela que você acha que precisa mudar. E não adianta aqui ter texto fora de contexto, tá, gente? Vamos ler a palavra de Deus pelo que a palavra de Deus é. Tudo posso naquele que me fortalece não significa que eu posso fazer qualquer coisa que me der na telha, naquele que me fortalece. Não é esse o sentido. Então, vamos trazer a Bíblia para dentro do contexto bíblico. Um outro ponto e o último ponto que eu queria terminar é comece a alinhar as suas crenças com a palavra de Deus. Eu acho que esse é talvez o nosso maior desafio como cristãos, né? Como pessoas que seguem a Cristo, como pessoas que seguem a Jesus. Nós assumimos que a nossa vida de fé ela começa com o quê? Com a nossa crença, com aquilo que nós cremos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós ouvimos e cremos, né? A fé ela nasce no nosso coração. Então,
O nosso desafio é alinhar nossas crenças com o que a palavra de Deus, independente de onde você está na sua jornada de fé. O seu desafio é alinhar a sua experiência, alinhar a sua crença com o que a palavra de Deus diz e viver de uma forma consistente. Eu queria te convidar a escrever suas crenças, escrever talvez quais são as 10 maiores e importantes crenças que você tem para a sua vida, baseado na palavra de Deus. Eu amo que uma referência que nós temos, nosso pastor Senna, o pastor Brian, ele fez o meu decreto de fé para 2020, que a gente compartilhou na nossa igreja. Você pode procurar também nas nossas mídias sociais, no nosso site, eu tenho quase certeza que tem no nosso blog também. Então, assim, são crenças que nós declaramos sobre nós mesmos. Talvez possa ser uma referência para você, mas tome essa semana, faça uma auto-reflexão e alinhe talvez o seu sistema de crença. Então, espero que você tenha tido um bom tempo. Eu amei a gente poder falar sobre isso. Na sessão 2, nós vamos vir para falar sobre sabedoria, como você lidera a si mesmo no contexto da sabedoria. A gente se vê daqui a pouquinho.